Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui na programação do Canal do Boi. Está começando por aqui o Agricultura BR e a partir de agora você nos acompanha pela televisão, através das parabólicas e pelo canal 190 e 690 da NET e da Claro TV. Para você que está aqui na região do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, também tem sinal aberto através da TV Imaculada. Para você que nos acompanha pela Neo TV, você que tem o sinal em todo o território nacional e também no Paraguai. E para o pessoal que está acompanhando aí através das mídias digitais, estamos ao vivo pelo portal sba1.com e pela página do Canal do Boi lá no Facebook. Bom, a gente começa essa edição do Agricultura destacando que na última semana, aqui no Agricultura BR, a situação da greve dos estivadores nos portos argentinos, que pode afetar alguns fornecimentos ao Brasil, como por exemplo o do trigo. Para explorar um pouco mais sobre este assunto, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com Maurício Giraldelli. Ele comentou que, dependente do cenário dos preços, o trigo deverá ser substituído pelo milho em algumas situações. Maurício é membro e ex-presidente da Câmara Setorial do Trigo e atual diretor de suprimento de duas empresas do setor. Acompanhe a entrevista. Exatamente, vamos conversar sobre esse assunto com Maurício Giraldelli, ele que é membro da Câmara Setorial do Trigo do Estado de São Paulo, já foi presidente e hoje é também diretor de suprimentos de duas empresas relacionadas a esse mercado. Maurício, eu começo te dando as boas-vindas pela sua participação aqui conosco, falando também de São Paulo, e eu queria entender se essa situação dos portos lá na Argentina, ela nos afeta aqui no Brasil e quanto que isso nos afeta. Bem-vindo mais uma vez ao Canal do Boi. Olá, tudo bem? Vamos começar. Vou falar sobre a greve nos portos da Argentina, mas eu queria dar um briefing de como está a safra de trigo paulista e a safra de trigo no Brasil de uma forma geral, né? Nós começamos a safra esse ano com um aumento de cerca de 87% em relação à safra passada, né? E as pessoas perguntam, poxa, mas por que subiu tanto? Pela variação cambial, nós tivemos um aumento real no câmbio de 40%, mas uma falta de trigo na Argentina na safra passada, devido a uma quebra muito significativa, e a Argentina também exportou muito trigo para novos destinos, isso fez com que o preço do trigo disparasse no mercado nacional. E a pergunta que me fazem é assim, poxa, mas agora o câmbio, ele deu uma cedida por conta da entrada de investimentos internacionais, a Bolsa bateu 118 mil pontos, o câmbio caiu cerca de 10%, o trigo vai cair? O que eu falo, o que eu disse, né, e o que eu venho falando para a minha área comercial é que o trigo ele se acomodou, ou seja, o trigo foi vendido a R$ 1.500 na entrada da safra por não ter um estoque de passagem e pelo câmbio estar acima de 5,50. Agora ele deu uma acomodada nos R$ 1.350 FOB e eu não acredito que ele caia muito além disso. Por quê? Porque tem alguns fatores que contribuem para esse trigo manter esse patamar de preço. Um deles, que é o milho, porque nós tivemos uma seca muito significativa no Rio Grande do Sul e no Paraná. A consequência disso é que o farelo de trigo subiu mais de 100% e ele vai manter o preço e muito provavelmente o trigo vem a ser um substituto do milho na ração para gerar proteína animal. Então, o nosso mercado ele é interligado, um produto puxa o outro, então o cenário para esse primeiro semestre em relação a preço já está meio que definido, né? Uhum. E para corroborar com isso, a Argentina iniciou uma greve no começo de dezembro, que foi a greve dos estivadores, e após a greve dos estivadores, o sindicato dos petroleiros também entraram em greve, e essa greve perdura até hoje e a gente não vê nenhum sinal de arrefecimento. A consequência disso é que já existe um line-up gigantesco de navios brasileiros nos portos argentinos, e como a Argentina é uma origem muito próxima do Brasil, as compras são feitas mensalmente. Provavelmente nós teremos uma ruptura de fornecimento de trigo no Brasil nos próximos dias, que vai acarretar num nervosismo de mercado. Deve faltar farinha de trigo e a consequência disso, a busca por produto nacional deve aumentar, o que vai fazer com que os preços se mantenham altos.
Pois é, Maurício, e falando exatamente sobre isso, eu estou com o indicador CPE aqui na mão do trigo e também a gente usa o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias que mostra que o trigo agora, durante esse mês, diferente de outros meses de 2020, ele estava em queda, né? Inclusive ainda no acumulado do mês ele está em queda, mas ele já começa a esboçar algum movimento de alta. Isso deve se repetir ainda mais nos próximos dias? Sim. O que aconteceu, na verdade, é o seguinte, como eu havia dito, nós não tivemos esse ano estoque de passagem de trigo. Então, no início da safra, foi uma corrida em busca de trigo nacional. O preço chegou a bater R$ 1.500 para retirar nas cooperativas no interior, porque ele estava no limite da paridade de importação do trigo argentino. A Argentina, ela subiu também cerca de 30% da safra passada para essa, e a gente não vê, assim, até quando vai cair o preço do trigo nacional. Ele tem um limite, depende da paridade de importação do trigo argentino. O trigo argentino, ele já chega nos moinhos por volta de R$ 1.500, R$ 1.505, com um câmbio a R$ 5. Então, qual que é a chance desse trigo vir abaixo disso? É pouco provável que isso aconteça. Então, o trigo nacional, ele vai se basear por conta do trigo argentino. E essa questão da greve vai ser um fator preponderante para análise de preço, enfim. E assim, esses são os fatores que, no meu ponto de vista, não irão mudar no primeiro semestre. O primeiro semestre, em relação a preço para trigo, já está desenhado. Agora, um fator que pode, assim, trazer um pouco mais de insegurança é a safra do hemisfério norte, que ainda vai ser colhida, tem uma série de indefinições, parece que a safra na Rússia foi ruim, o plantio foi ruim, porque foi um ano, no período de plantio foi muito seco também, então a gente pode ter uma reviravolta também para o segundo semestre. O primeiro semestre, para mim, é claro, é preço em alta demanda e não vai mudar muito. Maurício, e diante desse cenário, né, que o mercado do trigo está vivendo, tão desafiador, com todos esses percalços, a Argentina em greve, e a gente é totalmente dependente aí desse milho desse trigo, aliás, da Argentina, existe uma perspectiva de diminuir a dependência de trigo importado aqui no Brasil? Então, esse é um trabalho que as câmaras setoriais no Brasil vêm fazendo, né? A busca pela autossuficiência não é uma coisa de hoje, né? Uhum. Isso envolve muita pesquisa, as variedades de trigo no Brasil já se desenvolveram muito, comparadas a variedades que nós tínhamos há 10 anos atrás. Eu creio que num futuro próximo o Brasil pode ser autossuficiente, sim. Em quanto tempo a gente está falando, que você imagina? Então, isso vai depender mais, não é do volume, é da qualidade do trigo que vai se plantar, entendeu? Porque o Brasil, ele demanda basicamente 80% da farinha dele, ela depende de um trigo que o Brasil pouco produz, que seria um trigo para área de panificação e massas, né? Então, o Brasil produz muito trigo soft, por isso que tem sempre aquela máxima, né? Por que o Brasil consome 12 milhões, produz 6 e sempre importa 7 ou 8 porque exporta uma parte do produto que ele tem? Aí a gente vai entrar numa lei de cabotagem, a qualidade do trigo não é a qualidade que a gente demanda, tanto é que o trigo exportado do Brasil basicamente vai para país árabe ou do norte da África, que consome um tipo de farinha mais fraca, enfim. É um pouco mais complexa essa discussão. Tá certo, Maurício. Beleza. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada pelos esclarecimentos e pela disponibilidade. Obrigado a vocês. Tudo de bom, feliz ano novo e um bom Natal para todos. Obrigada para todos nós, para você também. Esse foi então o Maurício Giraldelli falando sobre essa situação no mercado do trigo. É com vocês. Bom, de acordo com o boletim divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, a demanda doméstica por soja enfraqueceu nos últimos dias, tendo em vista que muitas indústrias brasileiras já estão finalizando os processamentos desse ano. Porém, esse movimento de baixa foi limitado pela valorização do dólar. Os pesquisadores do CEPEA informaram que há uma preocupação quanto a um possível atraso no cumprimento de contratos em janeiro de 2021, devido ao cultivo tardio de soja no Brasil.
No campo, a semeadura de soja foi finalizada em praticamente todo o país, restando apenas as regiões de cultivos mais tardios, como o Rio Grande do Sul e o Mato Piba. Ainda falando em soja, vamos conversar com o Walter Puga Júnior, que já está nos aguardando aqui, porque os contratos futuros de soja continuam em alta na Bolsa de Chicago, que é referência para o mercado mundial de soja. Puga, o que você nos atualiza em relação aos preços nos Estados Unidos nesta segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a soja continua no mercado futuro de Chicago em alta, né? E atingindo valores surpreendentes. Veja, o contrato para janeiro, agora há pouco, chegou a atingir 12 dólares e 37 centes por bushel. O contrato futuro de soja com a entrega em março foi a 12 dólares e 41 centes por bushel. Agora, os últimos negócios tinham alta entre 0,35%, no máximo 0,40%. Acompanhe comigo agora os últimos negócios realizados com soja no mercado americano. Você tem na tela do seu televisor. Acompanhe agora, veja, o contrato futuro negociado na Bolsa de Chicago para janeiro de 2021, agora a 12 dólares e 31 centes por bushel, sobe mais de 11 centavos de dólar por bushel. É uma alta acentuada, não é a maior alta do dia. Mas o contrato de março, que agora está a 12 dólares e 36 centes por bushel e sobe 12 centavos de dólar por bushel, chegou a 12 dólares e 41 centes, ou seja, a alta chegou a ser mais acentuada. Neste momento, a alta aí é de menos de 0,5%, é verdade, mas o contrato de maio também tem alta forte. Já bateu hoje 12,40, agora está a 12 dólares e 36 centes por bushel. A alta é superior a 12 centavos de dólar por bushel agora, quando comparado aos negócios da última sexta-feira. O contrato de julho também tem alta, sobe 11 centavos de dólar por bushel, a 12 dólares e 30 centes, mas já esteve além disso, viu? Já foi a 12,32. Portanto, soja sinaliza, pelo menos no mercado futuro, preços mais altos daqui para frente. Conferir sempre a evolução dos negócios lá fora, que de certo modo, né, indicam os valores que vão ocorrer aqui. Salvo uma ou outra oscilação, o fato é que soja com preços altos lá fora indicam preços altos aqui também. Sojicultor sempre de olho nessa informação. E lógico, quem usa soja para insumo já prepara o seu planejamento, faz um planejamento mais adequado, porque a soja tende a uma alta forte nesse período agora. É com você, Adriano. Porque eu vou aproveitar e falar também já do mercado financeiro, porque uma nova cepa do coronavírus, né, uma mutação do coronavírus causador do Covid-19, que foi identificado no Reino Unido e também já na Austrália, provocou uma verdadeira mudança nos rumos do mercado financeiro em todo o mundo nesta segunda-feira. O dólar voltou a subir e as bolsas tiveram queda em praticamente o mundo inteiro, né, Puga? Aonde a gente vai parar nessa inconstância toda? Olha, é uma surpresa porque as notícias no final de semana eram muito boas. Veja, no Congresso americano, um acordo entre deputados e senadores dos democratas e dos republicanos anunciavam que hoje mesmo estaria aprovado aí um auxílio de 900 bilhões de dólares para suportar empresas americanas. Bom, com essa notícia no domingo, o que se esperava era uma reação positiva em todo o mercado internacional. As bolsas deveriam abrir em alta, né? Mas não foi o que ocorreu, não. É porque a informação de uma nova cepa do coronavírus, causador da Covid-19, lá no Reino Unido, e que preocupa porque se espalha rapidamente por vários países, há inclusive já manifestações na Austrália, desconfiança de que o vírus, esse novo, esse vírus alterado já estaria lá, provocou até bloqueio de voos e alguns países já começam a evitar de receber voos do Reino Unido, causou de fato toda essa perspectiva dessa nova cepa, causou uma mudança no mercado financeiro internacional. Para ter uma ideia, aqui o dólar disparou, chegou a 5 dólares e 22 centes. Veja, ou melhor, a R$ 5,22 mais 50. Eu me confundi, vou repetir. Chegou a subir para R$ 5,22 mais 50. Neste momento, o dólar opera a R$ 5,15, um pouco acima disso, com alta de 1,38%, mas chegou a subir
quase 2% hoje. Essa disparada do dólar é resultado de um receio dos investidores em todo o mundo de que nós tenhamos aí problemas com essa nova cepa, né? Esse vírus mutante, né, que causa, o coronavírus que causa a Covid-19. O clima entre os investidores estava, segundo agências de notícias, sombrio nesta segunda-feira, já que o Reino Unido impôs no sábado umas medidas restritivas muito rígidas a milhões de pessoas e, mais do que isso, reduziu drasticamente aquele plano de flexibilização durante o Natal, porque tenta conter essa variante mais infecciosa do vírus. Hoje, os mercados ao redor do globo, segundo Guilherme Esquelbeck, da Correparte Corretoras, exibem sinal fortemente negativo. E é o que você confirma agora conosco quando falamos de bolsa, porque em todo o mundo as bolsas vêm em baixa. Veja, na Europa, hoje pela manhã, já ocorria uma forte baixa nas principais bolsas. A bolsa de Frankfurt, por exemplo, na Alemanha, chegou a cair mais de 4%. Neste momento, fecha com queda de 3,30% os últimos negócios. As ações negociadas, que fazem parte daquele índice FTSE 100 da Bolsa de Londres, a Bolsa de Londres terminou com queda hoje no FTSE de 2,19%, chegou a cair mais de 3%. O CAC 40 da Bolsa de Paris, que é outro índice de referência, chegou a cair quase 4%, terminou com queda de 3,05%. As bolsas vêm em baixa também nos Estados Unidos. Veja, vermelho na tela, como se diz no jargão do mercado, em todos os principais índices norte-americanos, vemos vermelho, porque queda de 1,28% para o índice Dow Jones. O Nasdaq cai 1,62%, eu acompanho aqui. É uma contaminação em todo o mercado financeiro mundial. E o que acontece aqui com o nosso índice Bovespa? Reflexo de toda essa movimentação, nós temos também uma baixa, né? O mercado deu sequência às expectativas, né, de inflação, tivemos problemas também, um acerto ainda das contas públicas, há muita preocupação em relação a isso, como isso vai se dar. Tudo isso trouxe a nossa bolsa em queda de 1,93% agora, aos 115.751 pontos. Chegou a ceder mais, chegou à faixa de 114.730 pontos. Neste momento, aos 115.750 pontos, cai menos de 2%, cai 1,93%. Mas veja, não ocorre apenas no Brasil, ocorre também em outros países. É uma movimentação negativa hoje, uma segunda-feira difícil, sombria, como diz a agência de notícias Reuters em seu comunicado divulgado agora há pouco. Portanto, de olho na informação, vamos ter muita oscilação e o agravamento de contaminação da Covid-19 preocupa todos os países do mundo nesta segunda-feira. É com você, Adriano. Mas nos aguarda nesse ano de 2020, né, Puga? Obrigado, uma ótima tarde para você. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que o etanol de milho já detém 8% do mercado de etanol no Brasil. E vai ver também que o mercado de café especial sobe 12% ao ano. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta. A produção brasileira de etanol de milho quase dobrou entre janeiro e outubro deste ano, ou seja, cerca de 2 bilhões e 100 milhões de litros. Concentrada principalmente no Mato Grosso. A produção de etanol de milho já atingiu 2 bilhões e 100 milhões de litros, ou seja, já detém perto de 8% do mercado brasileiro de etanol. E em 8 anos, deve representar 20% do etanol produzido no Brasil. Mas não é só isso. Do processamento de milho para a produção de etanol, resulta o DDG, que é o alimento proteico dos animais, que é a alternativa que os pecuaristas têm já para os preços competitivos quando comparados a outros insumos utilizados no campo. Walter Puga Júnior conversou com o Guilherme Nolasco, que é presidente da União Nacional de Etanol de Milho, que espera alimentar no coxo cerca de 6 milhões de cabeças de gado por 100 dias com o DDG lá no Mato Grosso. Acompanhe a entrevista. A produção de etanol de milho cresce mais de 90% este ano no Brasil. Embora ainda seja pequena em relação à produção de etanol de cana-de-açúcar, o fato é que há um crescimento constante na produção de etanol de milho que vai mudar, né, toda essa matriz energética brasileira nos próximos anos. É o que se espera. Eu tenho aqui comigo o presidente da União Nacional de Etanol de Milho, Guilherme Nolasco, para explicar esse crescimento que vem ocorrendo e o investimento em novas plantas para processamento de etanol de milho. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos falar um pouco sobre esse mercado. Crescemos muito, doutor Nolasco.
na produção de etanol de milho no Brasil? Olá, realmente nos últimos 5 anos o etanol de milho no Brasil se consolida como, né, uma matriz energética renovável, desenvolvendo aí, interiorizando riqueza, principalmente na região centro-oeste. Em 5 anos saímos aí de volumes inexpressivos para 8% do mercado nacional de etanol. Ainda é pouco, mas os números mostram, a previsão é que dentro de 8 anos estaremos em torno de 20% da produção nacional de etanol. Não temos a pretensão de ser protagonista desse setor, mas o setor do etanol de milho tem o seu papel, tem o seu espaço, vem ativando aí diversas cadeias de produção, que isso é o mais importante. Estamos tirando o milho da exportação. O Centro-Oeste todo exporta mais de 35 milhões de toneladas de grão, gerando pouco mão de obra dentro desta região, poucos impostos aos governos para fazer seus investimentos, manter a máquina pública. E essa verticalização da produção traz aí tanto a produção de etanol quanto do farelo de milho, o DDG. Farelo de milho, aí para cada tonelada de milho processada para etanol, você produz aí 420 litros de etanol e 330 quilos de farelo de milho, o DDG, DDGS. Então, isso é muito importante. Esse farelo vem aí para as cadeias de produção de proteínas, tanto para bovinocultura, suinocultura, aves, peixes, até nas dietas de rações PET. Então, a gente vem aí contribuindo com a intensificação pecuária, com o aumento da produção de carne em menos espaço. Isso traz um ativo bacana, positivo, que se você tem uma intensificação pecuária, teoricamente você tem liberação de áreas de pastagem de baixa produtividade ao aumento do cultivo de grãos, né, num círculo virtuoso de produção de uma energia renovável, com incremento de produção de proteínas, de carnes, com disponibilização de terras para aumento do cultivo de grãos e florestas plantadas. O setor também vem incentivando, como diferentemente do setor da cana-de-açúcar, que tem o bagaço como a sua matriz de produzir vapor e energia, as usinas de dedicação exclusiva à produção de etanol de milho precisam desenvolver o setor de floresta plantada para gerar o cavaco de madeira, para produzir vapor e energia, cogerando ainda energia na rede de consumo, tendo mais esse ativo nas suas setas de receita. Então, é um setor que tem aí contribuído com diversas cadeias e com certeza é um crescimento sustentável, é um crescimento organizado e vamos ainda trazer muitos investimentos para esse setor. Bom, vamos falar do DDG, porque DDG subiu muito de preço. O pecuarista já ainda tem uma relação custo-benefício favorável pró-DDG quando vai trabalhar a alimentação do gado? Sim, o DDG é um farelo proteico, né? A hora que você tira o amido do milho para produzir o etanol, você concentra a proteína. Então, ele é um ativo proteico, entrando aí na composição das dietas, assim como o farelo de soja, torta de algodão, todos esses produtos mais nobres, ele realmente é o quilo de proteína mais barato do mercado, com grande qualidade. Ele traz algumas vitaminas, alguns dentro da sua composição, muito bom, principalmente para a bovinocultura. Então, ele é uma nova alternativa aí num ano de milho caro, num ano de seca prolongada como foi, não teve DDG para quem quis, né? As usinas aí já estão vendendo já faz algum tempo, com entrega prevista só para 2021. Então é uma grande alternativa. Esse ano colocamos no mercado aí em torno de 2 milhões de toneladas, mas a projeção é que em 2028 teremos aí 6 milhões de toneladas de DDG no mercado, suficiente para engordar aí 6 milhões de bovinos
por mais de 100 dias no coxo. Imagine isso, é dobrar a capacidade de abate do estado de Mato Grosso. Agora, os preços também subiram muito, né? Saltaram lá dos R$700 a tonelada, lá em novembro do ano passado, para R$1.400, R$1.425 a tonelada agora. Os preços estão altos por quê? O milho subiu? Sim, não tem do couro se faz a correia, né, Puga? O milho também saiu de uma faixa de R$24 a saca, há um ano atrás, para um milho de 60. Então, na verdade, o DDG, ele que dá a viabilidade, ele é um hedge, um seguro natural do setor, né, porque o custo do milho realmente, em função de dólar, em função das exportações, foi lá em cima. O etanol não acompanha esse preço. Quem traz essa segurança da continuidade do setor é o DDG, né? O milho subindo, ele sobe junto. E aí a gente consegue equacionar o custo da matéria-prima cara dentro do setor. E é lógico que com isso, esperamos, é o que tem acontecido, as carnes também subam de preço. É uma mudança de patamar de valores de todas as cadeias. Então, mas mesmo assim, o setor trabalha muito com compras antecipadas, né? A grande estratégia do setor de etanol de milho são as compras antecipadas. Então, a gente já está comprando, para você ter uma ideia, milho que será plantado em janeiro de 2022, a safrinha de 2022. O que será plantado agora, está sendo plantado agora, começa a ser plantado em janeiro, nós já estamos posicionados para 2021. E talvez isso traga uma necessidade, traga uma mudança de comportamento no mercado de proteína animal, nos confinamentos, nos suinocultores, na avicultura integrada, também para começar a se posicionar com compras antecipadas de milho, de soja, de todos os produtos, para não ficar à mercê do mercado spot. Apesar de a gente ter preços altíssimos hoje no mercado de grãos, mas o custo médio ponderado do milho processado que foi comprado há 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, é muito inferior a isso, né? Então, eu acho que o setor de proteína também precisa entrar nesse jogo, precisa começar a se programar mais e ter um hedge dos seus custos de produção para não ser pego de surpresa. Bom, você acaba de ouvir o presidente da União Nacional do Etanol de Milho, Guilherme Nolasco. As perspectivas para a produção de etanol de milho são boas, mas DDG, que é a segurança desses investidores que trabalharam com processamento de milho para a produção de etanol, é que está equilibrando as contas. Bom, perspectiva é positiva também para o pecuarista, não, doutor Nolasco? Esperamos que sim, né? A gente tem trabalhado aí nessa visão de conceito de cadeia, né? De cadeia. Nós ficamos aí contentes de estar trazendo renda para o produtor de milho, com isso ele está investindo mais numa janela de plantio de milho de segunda safra, em tratos culturais, para que haja mais oferta de milho. Esperamos também que as carnes já foram valorizadas e que se mantenham nos preços aí atuais, no nível de exportação que o país está colocando, para que o pecuarista ganhe dinheiro, né? Nós precisamos aí, se for bem para o etanol de milho, se for bem para o pecuarista, para o produtor de milho, nós poderemos crescer esses setores que são totalmente interligados juntamente. Então, essa é a função da nossa entidade, é trazer todos para a mesma mesa e estar aí interagindo com toda a cadeia, para que a gente possa dar continuidade num crescimento sustentável que seja bom para todos esses setores. Bom, agradeço a entrevista do Dr. Guilherme Nolasco, presidente da União Nacional de Etanol de Milho. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Já estou de volta. E olha que notícia legal, o mercado de café especial tem crescido 12% ao ano. Junto com esse crescimento, tem também o aumento no consumo desse tipo de bebida.
E para que esse café tenha mais qualidade e seja ainda mais competitivo, envolve muitas etapas e bastante dedicação. Foi por isso que foi criado o Desafio de Torra, que seleciona as melhores cafeterias do Brasil que trabalham com cafés especiais. O repórter Mauro Andrade foi conhecer uma dessas cafeterias que recebeu o destaque nacional em 2020. Vamos conferir. Nós estamos na Aviva Cafés Especiais de Londrina, que ficou entre as 10 melhores cafeterias do Brasil no Desafio de Torras 2020. Nós vamos conversar com Gustavo Cera, que além de produtor de café, é mestre de torras e doutor em cafés. Gustavo, para começar falando em termos de qualidade, qual a diferença de um grão de café comum para um grão de cafés especiais? Bom, o caminho é um pouco longo, né? Para sair do grão tradicional, comum, né? Para um café especial. Vai desde o plantio, escolha da variedade, local que é plantado, manejo agronômico, colheita, secagem. Então são vários passos para chegar num grão especial. Além dos cuidados na lavoura, com os tratos culturais fitossanitários, colheita e secagem, o grão especial exige uma torra adequada para manter os atributos de sabor e fragrância da bebida. A torra ideal ela tem que obedecer a um perfil, né? Então esse perfil a gente vai respeitar umas fases e os tempos corretos, de acordo com cada lote. E a gente prova cada perfil que a gente desenvolve e elege qual que seria o melhor para cada lote. Então, assim, cada lote nosso tem um perfil de torra específico. Não é a mesma torra para todos os cafés. Após a torra adequada, o grão é moído e pesado e o preparo do café é feito com água a temperatura de 94 graus. Feito uma torra de qualidade, né, o passo seguinte seria extrair esse café de uma forma correta. A gente fazer o café da melhor forma possível, né? A gente respeita a granulometria e o tempo final de extração, que são fatores essenciais, o mínimo para você atingir um café de qualidade e expressar toda a qualidade que o produtor fez, passou pela parte da torrefação até chegar à xícara do consumidor. Aumenta o número de consumidores que desejam produtos de maior qualidade com métodos de preparo que realcem a fragrância e o sabor da bebida. Este perfil de consumidor está aumentando no país. Em relação ao consumidor, hoje o consumidor brasileiro, mais ou menos, ele tem um aumento assim, de consumo anual de 10 a 12% ao ano de aumento de consumo de café especial. Enquanto que do café comum, ele é bem menor do que esse aumento do café especial, que está muito maior do que o café comum. Todos esses cuidados se traduzem em valor agregado. Uma saca de 60 quilos de café comum é vendida em torno de R$ 600. Já a saca com grão especial custa no mínimo o dobro desse valor e pode atingir valores bastante superiores em caso de grãos premiados. Um café comum commodity para exportação é em torno de R$ 550 a R$ 600. Enquanto que um café especial com pontuações altas, com notas sensoriais, por exemplo, de frutas, com corpo muito alto, uma acidez muito boa, então que tem atributos, ele vai ter uma pontuação mais alta e com isso o produtor vai poder vender uma saca de café, por exemplo, a R$ 1.000, R$ 1.500. Tem produtor que consegue chegar até R$ 3.000. O recordista, por exemplo, mundial, ele vendeu a saca de café a R$ 730 mil, uma saca de café. Então vai desde R$ 1.000 até 70 mil, 700 mil. Estamos de volta. Você vai ver agora que pesquisadores da Embrapa Gado de Corte, com expertise nas áreas de virologia, imunologia, genética e biologia molecular, fizeram parte do grupo que realizou testes para a Covid-19. As informações no quadro Tecnologia e Produção com Kylie Rodrigues. A Embrapa Gado de Corte montou no início da pandemia uma força-tarefa para diagnosticar o novo coronavírus. A União contou com a parceria do Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde, unindo forças com a Embrapa, LACEN, Fiocruz e o EMES. Inicialmente, nós começamos com o diagnóstico de arboviroses, nas quais estão incluídas dengue, zika e chikungunya, para justamente desafogar o LACEN, que estava recebendo muitas amostras no início da pandemia, para diagnóstico de Covid.
Com o passar do tempo e o aumento da demanda por diagnóstico de coronavírus, a Embrapa se disponibilizou também a fazer o diagnóstico de Covid. E aí nós agregamos mais colegas à equipe e passamos a fazer o diagnóstico de coronavírus também na estrutura do Biopec. O Biopec é considerado um dos mais modernos laboratórios da América Latina. Ao todo, foram feitos 2.800 testes para arboviroses, doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, zika, febre chikungunya e febre amarela. Para testes de identificação do Covid-19, foram 7.144 testes realizados. Entretanto, em 23 de outubro de 2020, a Força Tarefa teve as suas atividades temporariamente encerradas, pois o LACEN recebeu equipamentos que permitiram a automatização e a otimização do diagnóstico, então permitiu que conseguisse processar um número maior de amostras, justamente em um momento também que houve uma redução na demanda para o diagnóstico. Entretanto, em caso de necessidade, a Embrapa continua à disposição e coloca a sua estrutura à disposição para a retomada das atividades da Força Tarefa. Foi um esforço muito grande de toda a equipe da Embrapa, da Fiocruz, da UEMS, do LACEN, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Estado, enfim. Nós temos que agradecer a todos os envolvidos, tanto diretamente nos testes, como indiretamente na gestão de toda essa equipe e também na realização de compras de insumos, EPIs, enfim. Esperamos que tudo isso passe o mais breve possível e que a população possa seguir numa vida normal. A maior parte das amostras processadas no Biopec foram do drive-thru de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, e essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Desejo que você tenha uma semana abençoadíssima. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau.